Glória a Deus. Então, meus queridos, ao exemplar da Bíblia Sagrada, livro de Mateus, capítulo de número 22. Vamos estar fazendo uma leitura um pouquinho extensa, mas para melhor compreensão do texto. Mateus capítulo 22, versículo 1 ao versículo de número 14. Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo de número 22, do verso 1 ao verso 14. O Espírito Santo de Deus, Ele está neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Hoje também, como o nosso pastor já disse na oportunidade, é noite de vitória. É noite de vitória. Porque antes de cada vitória existe um processo que chamamos de guerra. Sem a guerra é impossível obter a vitória. Mas essa noite eu tenho a certeza que é noite de vitória. Porque antes de chegarmos aqui houve uma guerra carnal e uma guerra espiritual. Os demônios guerrearam e lutaram para que você não chegasse a este lugar. A sua carne também guerreou contra o teu espírito. Quando bateu aquele frio e a tua carne disse, deita na cama. E a tua carne disse, se cobre com o edredom, vai deitar, vai assistir, comer pipoca. Mas o teu espírito, que é o espírito de um verdadeiro adorador, olhou para a carne e disse, não, eu preciso ir adorar, hoje é dia de... Então houve uma guerra, né? O teu espírito venceu a carne. Na guerra espiritual você chegou aqui, os demônios foram envergonhados. Então pela guerra nós já passamos. Então pode ter a certeza que esta noite é noite de vitória. Amém? Glória a Deus. Quem achou o texto confirma com amém? Amém. Primeiro versículo do capítulo 22 diz assim: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: As bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Versículo 14 e último, conhecido por toda a igreja de cor e salteado. Porque muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Amém? Pode tomar assento glorificando a Deus. Glória a Deus. Meus queridos, o texto que nós lemos, a qual a epígrafe diz a parábola das bodas,
É um texto que, se nós formos interpretarmos esses versículos que nós lemos, nós logo descobrimos que é um texto que está relacionado a um casamento, uma festa de casamento, e é um texto que está relacionado também à salvação. O bem mais precioso que o ser humano pode obter ou pode receber pela graça e de graça através do sacrifício de Jesus Cristo. O texto ele está relatando sobre essa grande chamada à salvação. Interessante dizer que percebemos que uma primeira turma vai ser chamada, ou os primeiros convidados vão ser chamados para esta grande festa de casamento, ou para esta salvação. Mas esses primeiros convidados, eles simplesmente rejeitaram este grande e especial convite para este casamento ou para a salvação. Esses primeiros convidados, eles simbolizam Israel, que rejeitaram a salvação que foi dada através de Jesus Cristo, quando eles negaram a Jesus Cristo, quando eles desprezaram Jesus Cristo, quando eles rejeitaram a pedra angular que era Jesus Cristo. Eles rejeitaram esse grande convite para a salvação, mas perceba que o dono da festa, ele continuou insistindo em realizar convites. Então, já que os primeiros convidados não quiseram vir, ele também vai estender este convite a outros convidados, e ele disse aos seus servos, e depois então as saídas das cidades. Aleluia. Em outras traduções vai dizer: ide então aos becos da cidade, aos piores lugares da cidade, e chame a todos que quiserem então participar deste grande casamento ou desta grande salvação. E estes servos então, eles saem aos becos da cidade, eles saem aos piores lugares da cidade e chamam tanto maus, tanto os bons. Foi nesses becos da cidade que eu fui encontrado. Foi nessas saídas das cidades que você foi encontrado. O convite para esta salvação lhe foi anunciado, e nós, os gentios, de antemão aceitamos a este grande convite, e então fomos introduzidos para participar desta grande salvação. Fomos introduzidos na videira verdadeira e participamos então desta grande festa de casamento. Nós estávamos na saída da cidade, nós estávamos no bar, nós estávamos no tráfico, nós estávamos na maconha, nós estávamos na cachaça, nós estávamos na prostituição, no adultério, na fornicação, mas lá nós recebemos este grande convite, nós recebemos este convite, aceitamos a este convite, e nós então fomos escolhidos por Deus. Oh, glória a Deus. É por isso que o texto adiante vai dizer: porque muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Quem são os escolhidos? Os escolhidos são aqueles que aceitaram o convite para estar participando deste casamento da salvação. Este texto que nós lemos, ele é interpretado por muitos como um texto de chamada ministerial. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, e a gente interpreta que muitos são chamados para estar na igreja, para estar no banco, mas poucos são escolhidos para pregar, para cantar, para pastorear ou para liderar. Não, o texto está falando exatamente de salvação, porque muitos são chamados, na verdade todos são chamados para esta salvação, mas poucos são os escolhidos que vão participar desta grande salvação. Mas nessa noite, meus queridos, eu não quero falar exatamente do texto que nós lemos, eu quero falar exatamente do contexto do texto. O contexto do texto,
ele está falando exatamente sobre casamento. Em uma oportunidade que nós tivemos aqui, nós falamos alguma coisa sobre casamento, mas hoje eu quero entrar um pouquinho mais a fundo sobre isso. Afinal, o tema da mensagem de hoje é chamados para casar. Você pode repetir isso comigo? Chamados para casar. Quando a gente fala em casamento, eu percebo que os jovens já ficam alegres. Olha o cara do Lucas. Você percebeu o rosto do Lucas? Quando fala de casamento, o jovem que está solteiro, né? Orando pela varoa. Ô glória, falou em casamento é uma coisa extraordinária. E casamento, meus queridos, falar de casamento é algo muito especial. Falar de casamento é algo extraordinário. Costumo eu dizer que o casamento não é coisa da terra, casamento é coisa do céu. Costumo eu dizer que casamento não é coisa de baixo, né? É coisa de cima. Costumo dizer que casamento não é algo humano, é algo divino. Não foi instituído pelo homem, foi instituído por Deus. Você lembra que ao primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, ali vai se formular o casamento. Nós percebemos que ele é instituído e formulado pelo próprio Deus. Você lembra que Deus, ao estar formando todas as coisas, aparece a expressão no livro de Gênesis, e viu Deus que era bom. Tudo que Deus forma é bom. Mas de repente aparece uma expressão que diz assim: e viu Deus que não era bom, né? E isso está no capítulo 2 do versículo 18 do livro de Gênesis. Disse o Senhor Deus: não é bom. Então a gente percebe, meu Deus, o que não é bom? O que Deus forma? De repente não é bom? O que não é bom? E a gente continua lendo e diz assim: não é bom que o homem esteja só, né? Vou fazer para ele uma adjutora, uma companheira, uma auxiliadora que esteja lado a lado, que esteja como diante dele. E Deus, ele forma a mulher para andar lado a lado com o homem. Mais à frente, no versículo 24, vai dizer assim: portanto, deixará o varão ou o homem a sua mãe e o seu pai, unir-se-á a sua mulher. E olha para você entender como um casamento é coisa linda e especial. Vai dizer: unir-se-á a sua mulher de uma forma que ambos não serão mais dois, mas ambos serão agora uma só carne. É uma união tão grande, é uma união tão íntima o casamento, que Deus, ele compara esta união de uma forma que não são mais dois, mas agora são apenas uma pessoa. Casamento é coisa extraordinária, criado pelo próprio Deus. Mas eu não quero falar aqui do casamento entre um homem e uma mulher. Eu quero aqui falar do casamento entre a igreja e Jesus Cristo. De Jesus Cristo e a igreja. Falar de casamento é especial porque Deus, ele trata o relacionamento da igreja para com ele exatamente como um casamento. E no casamento já não são mais duas pessoas, são apenas uma pessoa. É por isso que quando nós nos apegamos com Deus e aceitamos se casar com Ele, a cada dia que se passa, nós vamos parecendo mais com Cristo. Oh glória! O mundo olha para mim, o mundo olha para você, e cada dia que se passa, nós somos confundidos com Cristo, porque nós somos exatamente isso, cristão, que significa seguidores de Cristo, parecidos com Cristo, imitadores de Cristo, que fazem o que Cristo fez, que fazem o que Cristo faz, parecidos com Cristo, em uma união tão grande que acabamos sendo parecidos com Ele. E na verdade, todos nós fomos chamados por Deus para casar com Ele. Isso é extraordinário e isso é notório. A Bíblia, ela vai dizer, no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4, dessa escrita, como também nos elegeu nele, vai dizer, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Esse texto e outros demais textos da Bíblia nos garante que nós fomos escolhidos por Deus, selecionados por Deus, antes mesmo da fundação do mundo. Isso quer dizer
que antes de Gênesis capítulo 1, versículo 1, Deus já tinha nos selecionado, nos escolhido, nos chamado para participar deste grande casamento, ou para participar desta grande salvação. Ele nos elegeu nele antes mesmo da fundação do mundo. É por isso que a Bíblia nos ensina que nós fomos predestinados a uma salvação, ou nós fomos predestinados a um casamento. Antes de existir todas as coisas, como já foi dito na salvação do jovem, antes de nós viermos à existência, Ele já tinha nos predestinado, já tinha nos escolhido para participar deste grande casamento. É por isso que nós somos chamados para casar, e antes mesmo da fundação do mundo. Por isso que, como ele mesmo leu na salvação de Jeremias, quando Jeremias é chamado, ele vai dizer: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, ele vai dizer: eu já te conheci, e antes que saísse da mala da tua mãe, eu te santifiquei, as nações te dei por profeta. Ou seja, antes mesmo de Jeremias pensar, antes mesmo de Jeremias raciocinar, antes mesmo de Jeremias ter o poder de escolha ou o poder de decisão, Deus já tinha escolhido Jeremias. Deus já tinha predestinado Jeremias para ser profeta. Deus já tinha predestinado Jeremias para o casamento, para a união ou para a salvação. É por isso que a Bíblia diz que antes de tudo ser criado, Ele já tinha nos escolhido, ou seja, Ele já tinha nos predestinado. Isso é incrível, porque em algum momento da eternidade, missionário Fernando, Deus ele já tinha olhado para você. Em algum momento da eternidade, Deus já tinha olhado para você, crente, e lá na eternidade Ele disse: eu chamei ele, eu chamei ela para casar comigo. Em algum momento da eternidade, nós ainda não tínhamos vindo à existência, não tínhamos o poder de raciocínio, o poder de escolha, o pensamento, não fomos gerados ainda no ventre da nossa mãe. Lá na eternidade passada, o Senhor Deus nos escolheu, nos predestinou para esse grande casamento e para esta grande salvação. É por isso que Ele diz: antes mesmo de você vir à existência, eu já te escolhi. É interessante isso. É por isso que a Bíblia diz que a salvação ela é grande, ela é muito grande, porque em algum momento da eternidade Ele já tinha preparado esta grande salvação. Você vai ver que o livro de Apocalipse diz que o Cordeiro ele foi imolado antes mesmo da fundação do mundo. O Cordeiro ele foi imolado na eternidade para que a salvação fosse preparada para nós. Ou seja, o que Deus preparou para toda a humanidade foi casamento. O que Deus preparou para toda a humanidade foi salvação. Sendo assim, todos estão predestinados a ser salvos. E aí entra um requisito que todo mundo se espanta: opa, mas eu sou crente, eu vou ser salvo. Então, se todos estão predestinados à salvação, então o mundo, aquele que não aceitou a Cristo também vai ser salvo? E aí que entra, eu não disse, a Bíblia não diz destinados à salvação. A Bíblia diz predestinado à salvação. Nesse pré existe a resposta positiva ao convite que foi oferecido. Você lembra que quando o convite é oferecido, os primeiros convidados dizem: não, nós não queremos. É aí que entrou o pré. Mas existem os outros convidados que disseram: sim, eu aceito participar do casamento. É aí que entra o predestinação, a predestinação, ou predestinados ao casamento. Neste pré existe uma resposta que é dada. E dentro do casamento judaico, para nós entendemos o que o Senhor está nos dizendo dentro deste relacionamento da igreja para com Cristo. No casamento judaico, a noiva ela já fica predestinada desde criança, mesmo sem ter o poder de escolha, ela já fica
participar deste grande casamento com Cristo. Glória a Deus. A resposta tem que ser dada quando nós já estamos em uma idade apta para ter o poder de escolha. E é aí que o convite é formulado, é aí que o convite é feito. Você quer casar? E a gente diz sim, ou a gente diz não. Aleluia. Quando este convite é feito, este convite é feito quando o pregador Lucas está pregando e ele anuncia o evangelho da salvação. Quando o missionário Fernando está pregando e ele vai anunciando o evangelho da salvação, este convite então é formulado, a palavra é pregada, e enquanto o pregador está pregando a mensagem, enquanto o pregador está ensinando a letra, existe uma espécie de sociedade. O Espírito Santo que trabalha com o pregador, enquanto o pregador prega, o Espírito Santo ele tem a responsabilidade não de pregar, mas o Espírito Santo tem a oportunidade, e ele é chamado para convencer o pecador do juízo do pecado. Então o convite é formulado, o Espírito Santo convence, o pecador logo entende então a sua condição. É aí que entra a missão. Para que nós somos chamados? Nós somos chamados para pregar o evangelho da salvação. O Espírito convence, o pecador escuta a palavra que vai agindo no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, que age na sua audição. A fé vem pelo ouvido, ouvir a palavra de Deus. De repente, se o pecador aceita o evangelho, isso quer dizer que ele disse sim para o casamento. Quando ele diz sim para o casamento, o Espírito Santo passa a habitar nele. O Espírito Santo é um agente interno que não trabalha por fora como o pregador, mas o Espírito Santo é um agente interno que trabalha por dentro, nos limpando de dentro para fora. Então começamos a participar de uma regeneração. A partir do momento nós estamos ligados com Cristo, participamos com Cristo. Não são mais dois, mas agora são apenas um. O Espírito Santo ele se liga ao nosso espírito humano, e a partir deste momento estamos ligados tão intimamente que eu não penso mais de forma carnal, mas eu começo a pensar coisas do céu, eu começo a agir diferente, o Espírito começa a me mudar, e eu logo entendo, eu não sou dessa terra, eu sou do céu. O meu lugar não é aqui, o meu lugar é lá. Eu começo a andar diferente, eu começo a falar diferente, eu começo a agir diferente, e o mundo logo percebe, ele não é daqui, ela não é daqui. É a unidade com o Espírito Santo o que faz isso comigo, o que faz isso com você. É o casamento que você aceitou com Jesus Cristo. O Espírito Santo então ele é nos dado como uma prova cabal deste grande casamento. No casamento, na cultura judaica, no casamento judaico, é se entregado para a moça, quando ela diz sim, exatamente alguns presentes. Na cultura judaica é entregado um bracelete, um colar, um anel. Isso simboliza que a partir daquele momento ela está noiva, quando é entregue um desses presentes. Aleluia. A cultura judaica diz que quando esse presente é entregue, ele simboliza um selo. E esse selo é exatamente o Espírito Santo. A Bíblia diz, em um texto bíblico que diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, a qual fostes selados para o dia da redenção. Esse bracelete na cultura judaica, esse colar ou esse anel simboliza o Espírito Santo. Ele é o selo. E quando nós recebemos esse selo, isso significa que nós agora somos noiva de Cristo. Nós, quando recebemos esse selo, ou a moça na cultura judaica, quando recebia esse selo, ela tinha a obrigação de cuidar deste selo. Assim como a igreja tem a obrigação de cuidar deste selo que é o Espírito Santo de Deus. É por isso que diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, a qual foste selado. Esse Espírito ele foi deixado para mim, para você. Não entristeçais, cuidai dele, porque é responsabilidade da noiva cuidar do selo, como prova que ela está interessada no casamento. Aleluia. Como prova que ela está interessada no noivo.
E enquanto isso, na cultura judaica diz que o noivo ele voltava para a casa do pai para construir casa, porque não podia casar se não tivesse casa. E é interessante isso, porque quando Jesus Cristo ele foi assunto aos céus, ele deixou uma promessa que enviaria o Consolador amado. E em Atos capítulo 2 nós recebemos o selo. E ele foi e ele disse: olha, eu vou, mas vocês não ficarão órfãos. Ele disse: eu vou, mas eu voltarei. Ele foi por quê? Preparar a casa. É por isso que João capítulo 14 versículo 1 ao 3 diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito que iria preparar lugar. Então o que ele está dizendo é: o selo eu já deixei com a igreja. Casa preparada já tem. Então se tem casa preparada, casamento, as bodas do Cordeiro, e depois a ceia das bodas, que era a festa do grande casamento. E é o que vai acontecer conosco logo. Oh glória. Aleluia. E quem crê diz: Maranata, hora vem Senhor Jesus. Porque Deus tem levantado arautos na face da terra, proclamando: aí vem o esposo. A Bíblia diz no livro de 1 Tessalonicenses, encerro aqui, que a trombeta vai soar. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para encontrar com Ele nos ares. Aonde lá nós não seremos mais noiva, mas aonde nós seremos esposa verdadeiramente. Aonde o casamento vai se iniciar exatamente na casa do esposo. Aonde nós vamos estar sentados à mesa, e aonde não é o momento mais de nós servirmos, porque nós servimos aqui. Lá é o momento de nós sermos servidos por Ele. E depois desse grande casamento, depois de passarmos pelo tribunal de Cristo, sermos galardoados, vai se iniciar a festa de casamento, que na cultura judaica dura 7 dias, que aponta para 7 anos de festa no céu. Enquanto o povo aqui na terra vai estar em 7 anos de grande tribulação, você e eu estaremos no céu durante um período de 7 anos participando das bodas do Cordeiro. Casamento judaico, a lua de mel dura 1 ano, apontando para 1000 anos no reino milenial, aonde passaremos a lua de mel com Ele também, no reino milenial, governando com Cristo no reino milenial. Interessante que casamento aqui na terra é até que a morte nos separe, né, Fernando? Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quando formos arrebatados, seremos livres da presença do pecado que habita nesta terra. No céu não tem agente de pecado, no céu não há pecado. Não tendo pecado, não tem morte. Então não é até que a morte nos separe. No céu, o casamento é de eternidade a eternidade. No céu, seremos felizes para sempre. O que eu tenho que fazer, pregador, para participar deste casamento? O que eu tenho que fazer, pregador, para viver de eternidade a eternidade no céu, participar desta grande salvação? É só levantar as mãos em sinal de rendição e dizer: siga, eu quero ser salvo, eu quero o Evangelho, eu quero Jesus, eu quero casar. A partir do momento que eu e você levantamos a mão e dizemos: eu aceito Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida, o selo é derramado, o Espírito Santo é deixado, Ele te muda e você é salvo. Só assim então você vai estar destinado à salvação. Mas se você disser não, ninguém é obrigado a casar. Para quem disser não, o inferno está preparado. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, não para você e para mim, porque todos nós fomos chamados para a salvação. Aleluia. Mas se você disser sim, pode dar glória a Deus. Se você ainda não disse sim, esta noite é uma oportunidade. Aleluia. Porque amanhã
pode ser muito tarde. Covid está aí, levando velho, levando jovem. Pode ser Covid, pode ser infarto, pode ser um atropelamento, ou pode ser um arrebatamento. O dia de amanhã não nos pertence. Então aproveita essa oportunidade para dizer sim. Eu quero casar. Sim, eu aceito casar. E casamento é fidelidade. Não pode haver traição. Oh, glória a Deus. Porque tem muita gente, missionário Fernando, traindo a ele. Mas ele é um noivo que tudo vê. Aqui na terra às vezes pode até se passar o pano, né? O marido não descobre, a esposa não descobre, é traição para lá e traição para cá. Mas ele não, os olhos dele são como labaredas de fogo. Ele enxerga os bons e os maus. E por diversas vezes há algo que chamamos de divórcio. Mas ele está dizendo: eu estou aqui nesta noite e eu estou te chamando. Se você em algum momento o traiu, o divorciou dele, ele está dizendo: eu estou aqui para reatar também a aliança com você nesta noite. Receba a salvação de Cristo, receba esta palavra. Nós fomos escolhidos, nós fomos selecionados para a salvação, e nesta noite eu creio que esta igreja diz sim para esta grande salvação. Então é só aguardar, porque ele vem, nos levará com ele para morar com ele no céu para todo sempre. Amém.